Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa estar te abençoando nessa tarde, nessa sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Amém, meus irmãos? Irmãos, mais cedo eu pedi para Deus uma palavra para deixar aqui para a nossa meditação. E veio, irmãos, uma palavra. Quando eu entro no YouTube, eu vi uma mulher falando a mesma passagem. E eu falei, Senhor, é uma confirmação do Senhor para a minha vida. A qual a palavra Deus já tinha me dito, mas quando eu entrei no YouTube, eu estava aqui assistindo pregação, né? Eu sempre fico assistindo pregação, eu assisto louvores, eu assisto umas lives, acompanho umas lives aqui de um canal que eu sou inscrita também, né? Que é só canal de pregação, de oração e ensinos. Irmãos, e aquele pequeno vídeo, ele chegou para mim ali como uma confirmação de Deus, a qual eu vou estar deixando aqui para a nossa meditação. Amém, meus irmãos? A passagem a qual Deus me deu hoje, nessa sexta-feira 13 de 2026, né, de fevereiro de 2026, foi sobre a passagem de Jonas. Irmãos, incrível como Deus, Ele usa algo simples para fazer algo extraordinário na nossa vida. Ele tinha me dado a palavra, mas eu fiquei ali refletindo. Quando eu entro no YouTube, irmãos, saiu a mesma passagem. Então, é a confirmação de Deus para a nossa meditação. Amém, meus irmãos? Sei que o capítulo é um pouco longo, mas eu preciso estar deixando aqui para a nossa meditação. Amém, meus irmãos? Aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, o título é A Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue,
quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluias, aleluias, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Aleluias, aleluias. Irmãos, a reflexão que eu tive hoje com o Senhor Jesus foi sobre essa passagem a qual o Senhor Jesus falou comigo. Muitas das vezes, irmãos, nós deparamos com pessoas como Jonas. O Senhor Jesus está chamando, o Senhor Jesus está mandando isso, está mandando fazer, mas esse Jonas está escondendo. E muitas das vezes, a maioria das vezes, esse Jonas se esconde atrás de nós. Aqui Jonas, ele foi mandado para ir até Nínive. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor. Aleluias, aleluias. Como tem Jonas hoje disfarçado dentro da igreja. Deus fala, você tem que fazer isso, ou talvez Deus quer um conserto. Jonas, ele foi enviado para Nínive, para clamar contra aquele povo, porque a malícia subiu até Deus. Hoje os Jonas, Deus está dizendo, deixa esse pecado, não vai por esse caminho, não faça isso. E Jonas está ali no pecado, está contra Deus, está contra a vontade de Deus, fazendo tudo da vontade dele e se escondendo atrás de nós. E Deus, agora nesse momento, Deus me deu uma palavra. São os parasitas humanos, que eles se agarram atrás de nós. Eles, na mente deles, eles falam, eu vou cair, mas eu vou levar outra pessoa comigo, vai cair todo mundo. Aqui Jonas, para se esconder do Senhor Jesus, para se esconder de Deus, ele não pensou nos outros, nem nele ele pensou. Ele entrou num barco, aonde ele pagou. Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele saiu, mas fugiu da presença, achando que fugiria da presença de Deus, né? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha só, irmãos, a desobediência. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Talvez ali naquele momento, né, como a palavra já disse, as pessoas perguntaram quem é ele, de onde és tu, o que tu vem fazer? Foi aí, irmãos, é aonde, irmãos, nós hoje estamos desapercebidos, os parasitas humanos, os Jonas, eles se vestem de obedientes, de santos, e ali ele se posiciona como cristão, tenta se posicionar, melhor dizendo. E ali ele começa a nos seguir. Ele começa a se encostar em nós. Isso se chama parasita humanos, isso se chama encosto. Isso é das trevas. Não estou falando Jonas, porque Jonas foi diferente. Mas hoje, os parasitas humanos, eles não querem fazer a vontade de Deus. E eles começam a perseguir pessoas, seguir pessoas para também desviar aquelas pessoas da presença de Deus. Eles não querem obedecer ao Senhor Jesus e fala, tal pessoa está obedecendo, mas eu não vou deixar. Eu vou ficar atrás dela, eu vou ser como um carrapato. Na minha cidade a gente falava chiclete. O chiclete quando gruda, ele é difícil de sair. E aí ele vira ali um carrapato, ele vira um chiclete, ele gruda em nós e para sair não é fácil. Mas então, irmãos, os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Muitas das vezes, irmãos, aleluias, glória a Deus, muitas das vezes nós sentimos esse peso, nós sentimos esse fardo, e o que nós fazemos? Não vou mais para a igreja, não vou mais servir ao Senhor Jesus, porque a palavra dele fala que o fardo é leve, o jugo é suave, e aqui tudo está pesado, nada está sendo como a palavra dele. Mas por quê? Porque nós mesmos deram brecha para Jonas entrar.
para esses parasitas entrar na nossa vida. Aqui, os marinheiros, é claro que talvez nem eles, né, estavam ali conduzindo aquele navio. Eles apenas estavam viajando naquele navio. E nós, irmãos, muitas das vezes nós saímos por causa disso, por causa daquilo, e o parasita continua grudado em nós. Aquele encosto demoníaco continua grudado em nós e nós não percebemos. Aí nós saímos e falamos, né? Eu fui para ter um jugo suave, um fardo leve, mas eu fiquei mal e saí de lá e tô pior. Mas por quê? Porque Jonas, aquele parasita, ele está ainda na nossa vida. Ele não saiu. Ele continua dentro da nossa casa, ele continua tendo acesso à nossa vida, à nossa família, em tudo que nós temos, ele continua tendo acesso e ali ele continua trabalhando. E nós lançamos fora o quê? A presença de Deus. Lançamos por terra a nossa salvação eterna. Por causa de quem? De um parasita. Por causa de quem? Daquela pessoa que é desobediente a Deus. Aquela pessoa, ela até tem a aparência de cristão, ela vive dentro da igreja, tudo que tem, eu sei que eu já falei isso aqui, mas a palavra de Deus foi ele que me deu. Aquela pessoa vive dentro da igreja, participa de tudo, ajuda a lavar, ajuda a limpar, ajuda a fazer tudo, mas não obedece a Deus. Então esse é o Jonas, é o parasita a qual Deus me deu essa palavra. Nós lançamos mão de tudo. Jonas, esses parasitas vêm para destruir família, destruir casamento, destruir vida financeira, destruir tudo. E a pessoa achando que é apenas o fardo que Deus deu para ele. Então, nós nunca devemos carregar um fardo que Deus não deu para nós. E tem pessoas que nós devemos nos afastar, sim. Aqui, os marinheiros, eles questionaram a Jonas, né? Aqui, os marinheiros, né? Porém, entraram os marinheiros lá no navio. Aqui, os marinheiros lançaram, né? Tudo que estava no navio para poder aliviar o peso, achando que o peso era deles. Achando que a culpa era deles, mas na verdade a culpa era de Jonas. Então, Jonas, porém, estava deitado dormindo, né? Estava em paz, dormindo profundamente. Enquanto nós não conseguimos dormir direito, um sono pleno, um sono reparador. Por quê? Por causa do peso do parasita. O parasita vem e lança a tribulação na nossa vida. Nós recebemos aquilo e nós é quem pagamos o preço. Aqui, os marinheiros, eles estavam pagando o preço. Eles estavam remando o barco, o navio. Eles estavam atemorizados, eles estavam com medo. E Jonas estava dormindo. Então, os parasitas, eles chegam e encostam na nossa vida. Eles vão dormir. E nós carregamos o peso dele, o fardo dele. O fardo de quê, irmã Natalisa? O fardo da desobediência. O peso da rebeldia. E a mão de Deus sobreveio sobre todos. Não foi só sobre Jonas. Foi sobre todos os marinheiros que estavam naquele navio. Porque quando nós, irmãos, nós damos brecha para o inimigo entrar, o peso... A mão de Deus, ela vai vir sobre nós. Por quê? Porque nós fomos desobedientes e falta de vigilância. Nós demos permissão, demos brecha para aquele parasita entrar na nossa vida. Mas, enfim, né? Chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Irmãos, cada pessoa tem um Deus que invoca. Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Mas nós sabemos que só existe um Deus, um único Deus. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Irmãos, isso é essa passagem é muito forte. Apesar de todas as passagens da Bíblia, irmãos, às vezes eu choro. Como eu já falei. Mas, irmãos, tem coisas que é muito forte. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Hoje, irmãos, a maioria de nós, né, eu me incluo também, quando vem um peso sobre nós, quando vem uma afronta, quando vem uma doença, vem qualquer tipo de situação adversa na nossa vida, vem qualquer obstáculo, nós não oramos. Nós já falamos, é o diabo.
É o diabo e é o diabo e eu sei que isso é o diabo e eu não tenho culpa, mas na verdade nós temos culpa, porque nós abrimos a porta da nossa casa para o Jonas entrar, para os parasitas entrar. Nós abrimos a nossa vida e nós demos brecha para Jonas, para os parasitas entrar na nossa vida. E quando vem aquela situação, quando vem aquela calamidade, vem aquela aflição, aquele desespero, não é o diabo, mas nós não nos conscientizamos de que nós demos brecha para Jonas entrar. Jonas entrou, ali talvez os marinheiros nem sabiam, né? Claro que eles não sabiam. Mas nós, irmãos, ou talvez ali eles não serviam a Deus, porque ele disse, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus te lembre, esse Deus se lembre de nós. É claro que ali só Jonas serviu o Senhor Jesus. Os marinheiros não. E é onde, irmãos, a maioria de nós, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, sabendo que Ele é sobre todas as coisas, Ele pode todas as coisas, muitas das vezes nós esquecemos de invocar o nome dEle, nós esquecemos de pedir Ele uma confirmação, uma revelação, além do que está acontecendo na nossa vida. Nós começamos a julgar A e B e C, e ali vai o alfabeto todo, né? Mas nós não clamamos o Senhor Jesus. Nós não fazemos uma análise da nossa vida, Nós não refletimos sobre as nossas atitudes, sobre tudo aquilo em que nós, né, estamos fazendo na face da terra. Ali, então, lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Irmãos, isso é o que falta em nós. Você é servo de Deus? Que Deus você serve? Qual cargo que você ocupa? Você está na obediência? Você está fazendo a vontade de Deus? Quem te mandou aqui foi Deus ou não? É claro que nós não vamos falar para a pessoa. Nós temos que orar e pedir a confirmação de Deus. Senhor, essa pessoa está aqui. Foi o Senhor que mandou. É permissão do Senhor que ela vai fazer. Ela é serva do Senhor ou não. É claro que nós não podemos chegar na pessoa e debater, né? Confrontar a pessoa da maneira que eu falei aqui. Mas nós temos, irmãos, confrontar ele através da oração. Entrar em jejum e oração e perguntar ao nosso Deus. De onde vens? Qual a tua terra e de que povo tu és? Nós não temos que falar isso para o parasita. É claro que ele vai dar uma de cristão. Mas nós temos que perguntar para o nosso Deus. Devemos fechar a porta da nossa casa para aquelas pessoas que nós não conhecemos. Ou aquelas pessoas que nós enxergamos todos os dias que estão fazendo a vontade de si próprio. Porque isso, irmãos, traz sobre nós um peso muito grande, um fardo muito pesado. Tá? Porque vem trazer maldição, nossa maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, vem para trazer destruição em todas as áreas da nossa vida. Porque eu sou prova viva disso. E hoje, a porta da minha casa não se abre para qualquer pessoa. Eu primeiro eu já falei para Deus, Senhor, só vai entrar na minha casa quem o Senhor permitir. Unjo, consagro, apresento a Deus o portão, as portas, janela e tudo. Tudo que tem dentro de casa, eu apresento a Deus. Para que o parasita não venha se encostar em nada. Entendeu, meus irmãos? A luta que a gente passa aqui nessa terra. E ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, ele disse que temia ao Senhor Jesus, mas ele foi desobediente. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas são desobedientes, são rebeldes, como eu acabei de falar para os irmãos, são rebeldes. O Senhor Jesus está mandando fazer isso. Tem pessoas que falam, Deus não obriga. A palavra de Deus diz que nós somos livres, mas Deus, ele sempre está nos orientando, ele sempre nos está alertando para aquilo que nós devemos fazer ou aquilo que nós não devemos fazer. E isso nós temos que estar vigilante para nós não pensar assim, é o diabo. Eu estou com a vida santa, eu estou com a vida no altar, eu sou uma pessoa de Deus e sou isso, aquilo, não erro. Gente, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores, nós erramos e falhamos todos os dias. O único que não erra, nunca errou e jamais errará é Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então ali, ele disse, eu temo ao Senhor. Naquele momento, ele não estava temendo ao Senhor. Ele estava temendo as suas próprias vontades. E é assim que estão os parasitas. Entendeu, meus irmãos? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eu havia declarado. Naquele momento é o que os homens, os marinheiros foram perceber
que ele estava fugindo da presença do Senhor. E por isso sobreveio aquela tempestade, né, no mar, contra também os marinheiros, que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas. E muitas das vezes nós deixamos o parasita encostar, nós deixamos os encostos, né, que é chamado no mundo espiritual, é chamado de encosto, nós deixamos o encosto encostar em nós, e ali nós perecemos junto com aquele encosto. Mas por quê? Porque nós não foram obedientes e muito menos vigilantes. Deixaram o encosto chegar, encostou. E para sair, irmãos, não é fácil, não. Não é fácil. Eu sou prova viva disso, irmãos. Eu sou prova viva disso. Aqui no versículo 11 disse: disseram-lhe, que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ali, irmãos, Jonas, como ele era servo do Senhor Jesus, ele declarou que era por causa dele. Mas hoje, os parasitas de hoje, os encostos de hoje, ele não vai chegar falando, eu sou um encosto, eu vim encostar na sua vida e não vou sair. Ele não vai declarar que ele é encosto, eu sou um servo de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou isso, aquilo, estou na igreja todo dia, eu sirvo a Deus, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Como eu vejo muito isso, irmãos. Porém, não dá para relatar tudo. Mas Jonas aqui, ele declarou que era por causa dele que sobreveio aquela tempestade, e pediu para lançar ele no mar, que ali o mar se aquietaria. Mas o parasita, o encosto, ele vai chegar e falar para mim, não, pode me lançar lá fora, o que é por minha causa, não. Ele vai falar, não, é culpa sua. Eu sei que é culpado, eu sei que é errado, você diz que é mulher de Deus, você diz que é homem de Deus, a culpa é sua. E joga a culpa em nós, assim faz os encostos. Ele nos prejudica, ele nos aflige, ele nos mata por dentro, ele nos destrói por fora, mas a culpa vai ser sempre nossa. Ele não tem culpa nenhuma. Assim são os parasitas e os encostos no mundo espiritual, como é chamado. Amém, meus irmãos? Aqui Jonas, ele declarou que a culpa era dele, mas os parasitas, os encostos, não vai declarar que a culpa é dele. Ele vai ficar te acusando, porque o nosso adversário é o nosso acusador. E ele vai ficar falando, a culpa é sua, tá vendo? Tá vendo como você tá no erro, tá no pecado? Você nem consegue ir pra igreja, não consegue orar, não consegue fazer isso, nem aquilo. A culpa é sua. Você diz que serve a Deus, e cadê o Deus que você serve? Então, assim é o parasita e assim é o encosto. Entendeu, meus irmãos, a gravidade do caso? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmãos, enquanto os marinheiros não lançaram Jonas, o mar não se aquietou. Por quê? Por mais que o mar estava furioso, não por causa dos marinheiros, mas os marinheiros também pereceram, perderam suas cargas. E enquanto eles não lançaram Jonas no mar, o vento não se aquietou. Então, conosco, irmãos, não é diferente. Enquanto nós não lançarmos fora o Jonas, o parasita, o encosto, a nossa vida não vai mudar. Eu, irmão, sou prova viva disso, porque Deus já me revelou uma situação em 2023 que naquele momento eu chorei. E essa semana Deus me revelou mais alguma coisa que, irmãos, não é fácil de falar. Meu coração dói, meu coração aperta, mas foi necessário Deus fazer dessa forma na minha vida. Porque os parasitas, porque os encostos estavam atrapalhando a minha vida. Na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Em tudo os parasitas estavam atrapalhando. E sabe por que Deus me trouxe para cá, para este lugar, irmãos, onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho parente próximo, irmãos? Para me livrar dos parasitas, ele me disse. Para me livrar dos encostos, ele me disse essa semana, e eu fico um pouco aflita, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender, se Deus fez isso, irmãos, como que eu vou desfazer? Como que eu vou falar que não é a vontade de Deus? Deus quer o melhor para nós. Porém, muitas das vezes, nós que procuramos a desgraça para a nossa vida, nós é que procuramos as coisas ruins para a nossa vida. Tudo que Deus faz é bom. A palavra de Deus fala que tudo que ele faz é bom, perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, porém,
Quando eu falei para minha filha que eu ia embora, logo que o meu filho veio para cá, eu não sabia para onde eu ia. Falei, Senhor, aonde eu for, o Senhor vai comigo. Não me leve, não me faça isso sem a tua presença estar comigo. Eu não sabia para onde eu estava indo, irmãos. E Deus me trouxe para cá. Depois de 3 anos, Deus me disse que me trouxe para cá para me fazer justiça. Para me tirar dos parasitas e para me tirar dos encostos que estava demais na minha vida. Lá eu estava muito doente. Eu vim muito doente. Eu sei que quem é desde os primeiros vídeos vai saber que eu falei que eu vim para cá mais morta do que viva. Eu não vim morta porque eu não vim no caixão para ser enterrada aqui. Eu não andava quando eu chegava aqui, eu andava com muita dificuldade. Era muito choro, era muita dor, era muito sofrimento. E essa semana, depois de 3 anos, Deus me disse, eu te trouxe para cá para te fazer justiça. Para te tirar dos parasitas e dos encostos que estavam demais na minha vida, irmãos. Hoje não está sendo fácil, irmãos. Lugar nenhum é fácil. Mas quando você toma posição diante de Deus, você resolve obedecer a Deus, você enfrenta tudo para obedecer a Deus, você não vai ser lançado no mar como Jonas foi lançado. Porque aqui, nos últimos versículos, no versículo 16, disse, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que ela tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, quando Deus disse que eu vim embora, eu fiquei muito feliz, mesmo sem saber para onde eu estava indo, irmãos. Mas eu estava feliz. Eu não sabia se eu vinha morar com os meus filhos, se ele me levar para outro lugar, se ele me mudar só de bairro, de casa, eu não sabia. Mas mesmo assim, eu confiei no Senhor Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porém, irmãos, os Jonas tiveram que ficar. Hoje, a palavra que eu ouvi daquela pessoa, ela não estava pregando. Ela estava falando sobre a sua vida conjugal. E foi as 2 passagens, qual eu já estava em mente para pregar, qual o Espírito Santo de Deus já tinha me dado a passagem. Ela falou sobre Jonas e falou também sobre Abraão. Porque Abraão, Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua casa, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão foi e levou Ló. Eu sei que eu já preguei sobre isso aqui. Só lembrando os irmãos que eu não sou pregador, eu faço aquilo que Deus me ordena. Abraão saiu levando Ló. Não era para Ló ter ido. A bênção era para Abraão. Chegando lá, Ló cresceu o olho em cima da terra, da melhor terra que tinha. Só que Ló achava que a bênção de Deus para a vida de Abraão estava na terra. Ele pegou a melhor parte da terra. Mas a bênção estava sobre Abraão, não era sobre a terra. E por isso eu falo para os irmãos, tira Jonas da sua vida, tira os encostos, os parasitas da sua vida. Corte laços, corte amizades, porque é permissão de Deus quando você vê que já não está dando mais, quando você vê que sua vida não anda, você está indo cada vez mais para a ruína. Se afaste de pessoas assim. Irmãos, uma certa feita, uma pessoa começou a aproximar de mim e eu comecei a sentir um peso espiritual muito grande. Irmãos, eu não conseguia mais ficar de pé. Eu ia para a igreja pela misericórdia de Deus. E aquele parasita, aquele encosto atrás de mim. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, é o encosto. Eu não quero isso na minha vida. Tira da minha vida. Irmãos, sumiu. A partir daí eu me levantei. Graças a Deus estou de pé. É claro que não é fácil. Quem é escolhido sabe o que eu estou falando. Quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido vai para onde Deus manda. Quem é escolhido faz o que Deus manda. Não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Mas nós temos que ter sabedoria com quem nós devemos andar. Eu não gosto de andar com ninguém, irmãos. Falando a verdade para os irmãos. Eu venho de uma família onde eu fui rejeitada. Eu nunca fui aceita por ninguém da minha família. Quem é dos primeiros vídeos aqui sabe. E eu aprendi a caminhar sozinha. Hoje mesmo eu estava refletindo, falando, Senhor, eu pensava que lá atrás eu estava caminhando sozinha, mas o Senhor sempre esteve comigo, desde o ventre da minha mãe. Por mais que eu fui rejeitada por ela, pelo meu pai, por todo mundo. Uma família inteira contra uma única pessoa. O que eu poderia fazer, irmãos? O que eu poderia fazer para me livrar daquela família, daquela situação? Eu não podia fazer nada, porque eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu não escolhi nascer naquela família. Eu não servia ao Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro já era na minha vida.
É claro que eu sou falha e pecadora, eu nunca vou estar aqui me exaltando, irmãos. Erro todos os dias, peco todos os dias. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos carne. Nós não somos só espírito. E aonde eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado. Porque eu não te conhecia, eu não te servia, mas o Senhor já me guardava desde o ventre da minha mãe. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Quantos laços, quantos pratos preparados, quantas oferendas. Irmãos, quantos trabalhos de macumba foi feito para me destruir, para me tirar minha vida. Quantas coisas fizeram, irmãos, já tramaram tirar minha vida, já contrataram assassinos para tirar minha vida, irmãos. Há quase 8 anos atrás, eu fiquei frente a frente com um assassino, só que eu não sabia que era um assassino. Chegando em casa, irmãos, depois do ocorrido, chegando em casa, Deus começou a me mostrar aquela pessoa. Ela ficou frente a frente comigo e eu desviei o olho dela, porque eu sabia que o demônio estava na vida dela. E eu saí daquele lugar, eu fui embora para minha casa e chegando em casa eu comecei a ter visão. E ali, aquele assassino disse, olhando no meu olho ali em visão, ele disse, tem gente que pensa que eu vim aqui só para passear. Irmãos, no momento Deus não deixou eu entender, porque eu estava num lugar estranho, eu estava num lugar onde ninguém me aceitava, onde ninguém ia me socorrer, onde ninguém me proteger, se não fosse a mão de Deus. Aquele assassino, ele ficou ali rodeando o lugar onde eu estava. Ele ficou rodeando. Ele caçou todas as formas de esconder para acontecer o momento dele me pegar. E eu fui convidada a dormir naquele lugar. Eu já tinha dormido uma noite e eu fui convidada a dormir outra noite e Deus não permitiu. Eu também não queria ficar. Porque já não era mais o meu lugar. Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e eu tinha que voltar para casa. No momento, Deus não deixou eu perceber o que estava por trás daquele homem o qual me encarou. Eu só sabia que o Satanás estava na vida dele. Eu fui embora para casa, eu fui num carro junto com ele. No decorrer do caminho, ele desceu e eu fui embora. Só depois que chegou em casa, que Deus foi me mostrar o que estava por trás de tudo aquilo. Deus não me mostrou para que eu não me apavorasse, porque ali se eu apavorasse, se eu percebesse, apavorasse, ninguém ia me socorrer. Aí que a coisa ia ficar feia para o meu lado. Mas como eu já servia ao Deus a qual eu sirvo até hoje, Deus me deu livramento, Deus me protegeu, Deus me levou de volta para casa em paz e segurança. E naquele lugar, me mostraram um vídeo de uma certa situação, uma cena, que naquele momento eu tive medo. Eu não vou mentir para os irmãos, nós somos falhos. Aquele vídeo me encheu de muito medo. Chegando em casa, que eu percebi tudo que estava arquitetado contra a minha vida. Aquela pessoa me mostrou um vídeo de um assassinato. Ali aquela pessoa queria dizer, eu fiz isso e vamos fazer com você também. Aleluias. Mas Deus é um Deus de livramento. Ele me levou de volta para casa, há quase 8 anos, que tramaram contra a minha vida. E eu estou aqui hoje, irmãos, não porque eu sou forte, não porque eu não falho, mas é pela misericórdia de Deus. E o Deus ao qual eu sirvo é um Deus de livramento. E Ele me livrou. Então, Deus me trouxe para cá. Ele sabia, Ele trouxe a minha filha em 2019, como eu já falei para os irmãos. Ele trouxe o meu filho em junho de 2022, a qual eles moravam em outro bairro. E Deus trouxe eles para cá. Quando eu vim, eu entendi o motivo a qual Deus também me trouxe para cá. Irmãos, Deus faz tudo perfeito. Só que Deus, Ele nos tira do nosso pai, da nossa mãe, da nossa própria família. Ele nos tira de amizade. Ele nos tira até de pessoas, como eu falei para os irmãos, como Jonas, que diz que teme ao Senhor, mas é rebelde. É claro que nós somos falhos. Já fui rebelde, já fui desobediente, até hoje eu peco, eu falho. Não estou dizendo para ninguém que eu sou santa. Santo só existe um, que é o Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que entender que tem pessoas que não merecem a nossa amizade. Tem pessoas que não merecem a nossa ajuda. Tem pessoas que não merecem o nosso reconhecimento. Tem pessoas que o próprio Deus afasta. Tem pessoas que o próprio Deus mata. Entendeu, irmãos? Como é a justiça de Deus?
Creio que no outro vídeo eu deixei. Deus falou para mim, sua justiça não é justiça, é vingança. Deixa que eu vou vingar as suas causas. Porque Deus é o Deus das vinganças. Deus é o Deus de justiça. Deus é advogado, Ele é justo juiz. E Deus tem vingado contra os meus inimigos. O meu pai e a minha mãe, enquanto eles viveram, foram tentando acabar com a minha vida. Fizeram tudo que estava ao seu alcance. Ele só não podia tocar na minha vida, porque ali Deus não permitia. Lembra de Jó? Deus permitiu Satanás tocar em tudo que ele tinha, até na sua própria saúde. Falou, mas não toca na vida. A vida dele é minha, a alma dele é minha. Assim Deus também, eu creio, porque eu passei muitas lutas. Deus permitiu os meus adversários me dar trabalho de macumba para comer, me deu veneno, que me deu chumbinho. Irmãos, já fez de tudo. Quando eles não podiam, usava quem estava perto. Mas Deus não permitiu trocar na minha vida, sabe por quê? Porque a minha vida pertence a Ele, a minha alma pertence a Ele. A minha alma não pertence ao Satanás. Deus tirou a vida da minha mãe e do meu pai. A minha mãe morreu de uma forma que não dá nem para falar, irmãos. Quem viu os primeiros vídeos sabe o que eu estou falando. 1 ano e pouco depois foi o meu pai, mas antes disso foi o pai dos meus filhos, ao qual tentou também acabar com a minha vida. Prejudicou muito na minha saúde, no meu psicológico, meu e dos meus filhos. E eles ali tentando acabar com a minha vida. Mas quando Deus tem promessa na nossa vida, o diabo pode se levantar. Ele vai cair quantas vezes ele levantar. Não há macumba, não há feitiço, não há investida do inimigo, não há assassino que é contratado para tirar a nossa vida, porque Deus não vai permitir. Nós andamos livres, de cabeça erguida, no meio dos nossos inimigos. E eles é que são envergonhados. Aqui, irmãos, como a palavra do Senhor disse, Jonas mesmo mandou jogar ele na água. Por quê? Porque ele sabia que se ele não fosse lançado na água, todos aqueles marinheiros iriam perecer ou até perder suas próprias vidas. Os marinheiros perderam as suas cargas que estavam levando por causa de quem? De Jonas. E muitas das vezes nós perdemos a nossa saúde, perdemos a nossa paz, perdemos a nossa família, perdemos as nossas finanças, perdemos a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus por causa de quem? De um Jonas, de um parasita e de um encosto, a qual se encosta em nós, se revelando ali, dizendo ser servo de Deus, dizendo ser uma pessoa boa. Irmãos, quem são do nosso coração e a nossa mente é somente Deus. Só Ele tem o poder de discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Deus já me afastou de muitas pessoas. Deus me afastou de muitas pessoas. Deus já me deu muito livramento, ao qual eu não mereço. Eu não sou digna de tanta bondade, de tanta fidelidade de Deus, tanto amor, tanto cuidado que Deus tem para com a minha vida. Hoje, irmãos, eu não peço a Deus mais nada. Eu só agradeço. Eu não tenho mais motivo de pedir a Deus mais nada, porque o mais Ele já fez por mim. Livramentos e livramentos e mais livramentos e mais livramentos. Hoje, eu estou com minha saúde quase restaurada, né? Devido aos medicamentos, a qual os irmãos sabem, que eu fiz uso, que eu passei mal. Graças a Deus, 90% da minha saúde está restaurada. Minha vida financeira está controlada, minha vida espiritual está no altar do Senhor Jesus. Hoje eu não ando com Jonas. Hoje eu não ando com os parasitas. Eu não ando com os encostos. Eu prefiro caminhar sozinha, porque o escolhido ele não tem amigo. Se eu fui rejeitada do ventre da minha mãe, aquela qual deveria me amar, deveria cuidar de mim, me proteger, a mesma me entregou para um homem, a mesma tentou tirar minha própria vida, a qual disse que não iria me perdoar. Se ela, sendo a minha mãe, a minha genitora, ela fez isso, imagina os parasitas de fora. Então, irmãos, nós vamos refletir sobre essa passagem no livro de Jonas, o capítulo 1, pode ler inteiro. Porque aqui é onde é a passagem que Deus falou muito forte ao meu coração nesse dia, nessa sexta-feira 13 de fevereiro de 2026. Vamos nos afastar dos parasitas.
daqueles que querem nos tirar da presença de Deus. Nós temos que nos afastar, irmãos, daquilo que quer nos afastar da presença de Deus. Os parasitas que ficaram lá atrás era muito perturbado, então eles queriam também me perturbar. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu ainda estava um pouco perturbada, mas graças a Deus, como Deus é um Deus libertador, é um Deus que cura e que restaura, a minha mente está restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus e para a vergonha e a derrota do inimigo. Porque de todas as formas ele lutou para me deixar louca, para que eu não servisse ao meu Deus. Mas eu, como sou persistente, sei que sou rebelde, sou desobediente, sou falha e pecadora. Mas Deus não me chamou para voltar atrás. Deus não me chamou para obedecer o homem. Deus não me chamou para fazer a vontade do homem. Ele me chamou para fazer a vontade dele. Para fazer aquilo que ele colocar nas minhas mãos. E todos os dias eu peço, Senhor, me capacita, Senhor, me guarda. Que o Senhor me dê estratégia. Mas que o Senhor também afaste de mim os parasitas. Os encostos das trevas. Porque esses encostos são enviados das trevas. Eu sei que eu já falei para os irmãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja. Vivem na igreja. Nasce na igreja. Batiza na igreja. Casa na igreja. Vive na igreja. Morre revelado na igreja. Mas e para onde vai a alma? Porque só está firmado na parede da igreja. Só está com o olho no homem. Não está firmado na palavra de Deus. Seu coração não está voltado para Deus. Está voltado para as coisas terrenas, as coisas materiais, ou a maioria estão voltados para destruir a vida daquele que quer seguir o seu reto caminho. Aqui no livro de Salmos, irmãos, não me recordo onde fica, que fala que o inimigo, ele vem para nos tirar do reto caminho. Ele vem para matar aquele que quer seguir o reto caminho, está seguindo o reto caminho. Irmãos, se vocês lerem o Salmos 140, irmãos, às vezes eu fico pensando, a pessoa que temer ao Senhor Jesus, a pessoa que crê no Senhor Jesus, que sabe que Deus é o Deus das vinganças, que é um justo juiz, que é um advogado, e ele vai julgar um povo, ele vai julgar a nação, grandes e pequenos, seja ele quem for, rico, pobre, negro, branco, amarelo, seja a cor que for, seja loiro, seja ruivo, seja do jeito que for. A pessoa que está brincando com Deus, que leu o Salmo 140, irmãos, se o coração dele não amolecer, não voltar para Deus, irmãos, nada mais pode fazer para essa pessoa, por essa pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, que Deus nem permite orar. Tem pessoas que me convidaram a ir na casa deles, mas Deus não permitiu. Tem pessoas que já me pediram oração, mas Deus não permitiu ir orar. Porque Deus quer um conserto com aquela pessoa. Deus quer uma mudança para aquela pessoa. Não adianta eu estar orando se aquela pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus. Muitos milagres Deus operou através da minha vida e continua operando. Mas tem pessoas que não vão receber esse mesmo milagre, não vai receber essa graça. Porque é desobediente, porque Deus quer um conserto, mas não quer consertar. Tem pessoas que vão para a igreja por causa de pregação de bênçãos. Tem pessoas que estão ali por causa do que o pastor pregou. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. Outro dia eu refletindo sobre isso, sobre essas pregações de bênção, de vitória, de prosperidade. Aí me veio a palavra do rico e do Lázaro. O Lázaro estava cheio de chagas. Ele tinha apenas as suas chagas e os cachorros, né, os cães que lambiam as suas chagas. E o rico estava ali abastado de tudo. Abastecido do teto, do chão ao teto, de tudo que ele necessitava. Mas nenhuma migalha ele dava para Lázaro, que estava ali, desejando comer um bocado, como fala na Bíblia, um bocado daquele alimento. O rico não deu para Lázaro. Deus poderia enriquecer Lázaro? Sim, poderia. Deus pode todas as coisas. Mas o que Deus preferiu?
Aleluias, glória a Deus. Sabe o que Deus preferiu? Salvar a alma de Lázaro. Talvez se ele enriquecesse Lázaro, Lázaro perderia a salvação. E ele deixou o rico na sua avareza, na sua arrogância, no seu amor aos bens materiais. É tanto que todos que meditam na palavra de Deus, todos que são cristãos, ou que um dia foi, sabe que Lázaro subiu, mas o rico desceu. Deus poderia ter enricado Lázaro, Deus poderia ter tido misericórdia de Lázaro, passando fome, todo o corpo repleto de chagas e os cães lambendo. Deus poderia ter mudado a história de Lázaro, a situação de Lázaro. Poderia ter tirado um pouco do rico e doado para Lázaro. Mas não, ele preferiu salvar a alma de Lázaro, deixando o rico se aprofundar nas suas riquezas, no seu pecado e ser lançado nas profundezas do abismo, que é o fogo eterno. Entendeu, meus irmãos? Como Deus trabalha. Aí alguém pode falar, oh, então esse Deus é ruim. Olhar para o que eu estou falando e dizer, esse Deus é ruim, porque ele deixou Lázaro passar fome? Porque ele deixou Lázaro nessa situação? Irmãos, tudo que nós temos aqui perece, tudo que nós comemos, bebemos aqui perece. Nessa vida tudo perece, tudo passa. Mas quando nós chegamos do outro lado da vida, que é o céu de glória, nada vai perecer. Nós não vamos sentir falta de nada, nós não vamos sentir sede, nós não vamos sentir fome, porque lá nós somos alimentados por Deus. Toda a glória de Deus vai nos sustentar. Lá não precisa de comida, não precisa de bebida. O reino dos céus não é de comida nem de bebida. É de poder e de justiça. Nós temos que nos alimentarmos aqui nessa terra, porque o nosso corpo precisa de alimento, precisa de uma vitamina, de um remédio, precisa de água. Mas essa água aqui, irmãos, ela perece. Esse alimento perece. Nós usufruímos apenas disso aqui. Porque nós somos seres humanos, nós somos carne. E sem o alimento nós não sobrevivemos aqui nesse mundo. Mas também não sobrevivemos sem a palavra de Deus. Sem o alimento espiritual. Nós temos que alimentar o nosso corpo para que nós consigamos viver, sobreviver. Mas nós temos que alimentar a nossa alma para que nós consigamos, irmãos, sobressair as ciladas dos encostos. Nós temos que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, não só do alimento. Às vezes alguém vai falar, olhar para mim e falar, mas é só comida? Ou é só a palavra que vai nos saciar? É o alimento físico e o alimento espiritual. Nós temos que alimentar o nosso físico e também o nosso espiritual. A balança da nossa vida tem que estar igual. Não é uma lá em cima, outra lá embaixo, não. Encher muito do espírito e o alimento ser pouco. Ou encher muito do alimento, do físico, e o espiritual tá pouco. Tem que ser equilibrado. E nós temos que ter, irmãos, vigilância. Aqui em Jonas, aqueles homens, ali talvez, sem saber o que estava acontecendo, começou a clamar ao seu Deus. Começou a clamar ao seu Deus. E Jonas lá dormindo. Irmãos, nós entendemos, irmãos, que quando nós estamos dormindo, irmãos, nós estamos dormindo, é o momento mais frágil da nossa vida. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, o inimigo nos traga, não sobrevive ninguém. Porque quando nós dormimos, irmãos, nosso espírito também tem que descansar. A nossa alma tem que descansar, porque nós precisamos, nós somos seres humanos, nós somos carne, e nós cansamos. E quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro, nós dormimos, nós apagamos, porque nós estamos cansados. Mas o diabo, o Satanás, ele não cansa, por quê? Porque ele é espírito. Nós somos carne, ele é espírito, ele não cansa. Ele trabalha 24 por 48 horas para nos destruir. Então, nesse momento que o Jonas, o encosto,
O parasita, ele aproveita, é das nossas distrações e também do nosso sono. Por que que tem a paralisia do sono? Por que que tem perturbações noturnas? Por que que as entidades das pombagiras trabalham na madrugada? É o momento que a pessoa está ali vulnerável. Os parasitas, as entidades, eles trabalham quando a pessoa não está vigiando, está ali desapercebido, admirando alguma coisa, alguma situação. Aí o parasita entra na mente da pessoa e ali crava uma seta e a pessoa cai no pecado. Eu sei que eu já falei para os irmãos que quando Deus me permitir falar para os irmãos o que eu tenho para falar, eu vou falar. Mas ainda não chegou o momento, irmãos. Eu só sei, irmãos, que o Deus ao qual eu sirvo cuida de mim a cada instante da minha vida, a cada milésimo de segundo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos cansados, às vezes não estamos bem de saúde, às vezes estamos chateados com alguma coisa, e ali vem a distração, e é o momento aonde o inimigo entra na nossa mente e flecha também o nosso coração, para que nós guardemos mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, desejo de brigar com alguém, de contender com alguém, de jogar tudo na cara de alguém, tudo que já passou, jogar na cara de alguém. Tem pessoas que, de alguma forma, provoca, né? O inimigo usa essas pessoas para nos provocar, para ver se nós vamos cair no laço dele, que aí vai falar, ai, tá vendo? Você serve a Deus. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Irmãos, é muitos pratos, é muitas coisas que são lançadas contra a nossa vida. E quem não vigiar, irmãos, vai cair de cheio mesmo. Por quê? A pessoa já está aflita. Como eu falo para os irmãos, o meu passado. Se eu fosse colocar o meu passado diante de mim, irmãos, eu não estava aqui. Mas ele ficou para trás, o que passou já ficou para lá. A palavra de Deus fala. Eu creio que Paulo fala, né? As coisas velhas se passaram. E Deus fez tudo novo na nossa vida. Então, o meu passado eu tenho que deixar para lá. Porém, eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Porém, eu não posso esquecer aquele caminho a qual eu trilhei. Que eu não sabia que existia um grande Deus cuidando de mim. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Mas hoje, como eu sei, irmãos, eu tenho mais que temer ao Senhor Jesus. Não temer como Jonas temeu naquele momento, né? Naquele momento de desobediência. Aí que eu falo para os irmãos. Eu visito as igrejas. Ah, irmão, você é desigrejada? Não. Quando Deus manda, irmãos, quando Deus ordena lá em cima, até o diabo tem que obedecer aqui embaixo. Quando Deus me disse, vai em tal lugar, eu vou. Faz isso, eu faço. Quando eu chego, irmãos, em um lugar onde eu não sou aceita, eu vou saindo. Eu não me recordo também onde fica, irmãos, a passagem que fala. Se você não for aceito em tal lugar, sai daquele lugar, retira a paz que você levou, a paz que está contigo. Sacode a poeira do chinelo e sai para outra cidade, sai para outro lugar. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E é isso que eu estou fazendo. Não que eu sou como Jonas, não que eu sou rebelde. É claro que eu sou falha e pecadora. Eu nunca vou falar para os irmãos que eu sou santa. Mas o Senhor Jesus disse, sacode a poeira do chinelo e vai embora. E assim eu tenho feito, irmãos. Assim eu tenho feito. Chegará o dia em que Deus vai me colocar no lugar onde Ele me quer. Ele está me preparando. Como eu falo para os irmãos, nós estamos aqui de passagem, mas também para uma preparação. Nós não estamos aqui por acaso só para estarmos aqui, só para casar, para gerar filhos, para conquistar algo, para fazer o que a gente quer. Não, nós estamos para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Um dia tudo vai acabar. Um dia tudo vai acabar. Tudo isso aqui vai passar. Só que nós estamos aqui para uma preparação. Se eu não fizer a vontade de Deus, é claro que eu vou descer para o abismo. Só lembrando que a gente, quando vai para a escola, os pais colocam os seus filhos na escola,
E aquele filho começa a brincar. Ele não quer compromisso com aquilo que ele foi fazer. No final do ano, ele vai ser aprovado? É claro que não. Um pai sofre tanto para colocar um filho na faculdade. O filho chega na faculdade, enquanto está criança, a gente está dominando, mas depois que está adulto, vai para a faculdade, vai fazer o que quer. No final do ano vai ser aprovado? Não. Sabe o que muitos fazem? Compram como tem pessoas que compram habilitação, eles compram certificados, mas não é aprovado lá fora, porque logo vai ser descoberto. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu vou para a igreja, se eu vou para a casa de Deus, para ser quem eu sou e não querer mudança, eu estou preparando o que para a minha vida? Eu estou preparando a minha alma para quem? Só deixando claro para os irmãos que quando eu pedi para Deus a morte, Deus me deu vida. Hoje eu falo para Deus, Senhor, eu não quero morrer com 90 anos. Me dê 200 anos. Desde ontem eu estou com isso na minha cabeça. Senhor, me dê 200 anos, me dê 500 anos, me dê 90 anos como foi no passado. É claro que Deus, a palavra de Deus não muda. Mas eu falo, Senhor, eu quero viver pelo menos 200 anos. Porque ainda tem muitas almas perecendo. Tem muitas almas morrendo sem a salvação. Tem muitas almas morrendo sem conhecer Jesus. Enquanto os pregadores estão só dentro das igrejas, pede oração. Às vezes alguém encontra um pastor na rua, pede oração. Não, você tem que ir na igreja. Não, a pessoa precisa de oração naquela hora, não é na igreja não. Talvez não vai dar tempo de eu chegar na igreja. Ore aquela hora, naquele momento, naquele minuto, naquele instante, é naquele milésimo de segundo. Porque quando nós oramos por alguém que está necessitado, Deus faz a obra, porque a obra não é nossa, o milagre não é nosso. Aí a pessoa encontra alguém doente, alguém que está passando por certa situação, ore por mim, não, vai na igreja, você precisa ir na igreja, não, é agora. É agora. É no momento que pediu, não é esperar ir na igreja, não. O milagre não acontece só dentro da igreja, não. Porque muitos milagres que Deus operou através da minha vida não foi dentro da igreja. Eu não orava na igreja porque eu já era proibida de orar na igreja. As pessoas iam na minha casa, ou eu ia na casa das pessoas. Eu ia na casa das pessoas. Quando alguém te pedir oração, se você não tem autoridade no mundo espiritual, não coloque a mão na cabeça, coloque no ombro, levanta a mão para o céu e clama o sangue de Jesus. Clama a Deus por misericórdia, mas não deixa aquela alma ir embora sem aquela oração. Pergunta àquela pessoa se ela quer aceitar Jesus. Talvez seja a última chance daquela pessoa. E a gente não ora, a gente fala, vai para a igreja, lá a gente vai orar. Não, não é assim não. Eu nunca falei para ninguém para ir na igreja receber oração. Eu mesmo colocava a mão na cabeça. E eu orava naquelas pessoas, elas foram curadas. Pessoas curadas na hora, na hora. Mas eu não estou aqui dizendo que o milagre foi eu que fiz. O milagre é de Deus. O milagre vem através dele. Assim como aqui em Jonas, no livro de Jonas, quando lançaram Jonas no mar, o mar cessou. O mar se acalmou. O milagre foi na hora, porque Jonas é que estava causando toda aquela turbulência. Jonas que estava causando toda aquela bagunça, aquela aflição na vida daquele povo. Tem coisas que é na hora. Tem coisas que não pode passar daquela hora. Não pode deixar para depois. Assim como nós não podemos deixar para depois de entregar nossa vida para Jesus. Vão para Jesus hoje? Não. Fica para depois. E se depois talvez pode não chegar. Jonas logo pediu, me lança no mar. Ele não pulou. Talvez ele estava com medo de ser lançado no mar, mas ele disse, me joga. E eles jogaram. Lança fora todo o medo, toda a ansiedade, todo o medo, toda a incerteza, toda a dúvida que você tem de orar por alguém. Quando alguém te pedir oração, não tenha medo. Não é você que vai operar o milagre. O milagre vem dele, porque só ele que faz milagre. Mas seja obediente ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disser vai, você vai. Quando o Senhor Jesus disser sai, você tem que sair. Quando ele disser vai para um lugar, não faça como Jonas. Vai para onde ele mandou, para que você não seja lançado como Jonas foi lançado no mar, foi lançado na barriga do peixe.
Não seja como Jonas. Mas também não seja como Abraão, como eu já falei. Não sai levando Ló. Quando Deus te prometer algo, é para você. Ele não disse, é para você e toda a sua família, não. Ele diz para você. Tem coisas que a nossa família não pode participar. Tem coisas que o nosso conhecido, nosso vizinho, nosso amigo não pode participar. Tem coisas que nem as pessoas da igreja podem participar ou podem saber. Tem coisas que são íntimas, são nossas. Que o Senhor Jesus preparou para nós. E o Senhor Jesus me disse, que me trouxe para cá, para me fazer justiça, para me livrar dos parasitas, para me livrar dos encostos, que estava muitos encostos. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, irmãos, contando os irmãos testemunho, mas pedindo para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Não seja como Abraão, não seja como Ló. Seja prudente. Abraão não vigiou. E os marinheiros quase que perdem também as suas próprias vidas por causa de rebeldia de outra pessoa. Então, por isso, nós não devemos orar por certas pessoas. Primeiro tem que perguntar. Irmãos, eu já orei. Eu nunca perguntei para Deus, Deus é para orar? Irmãos, a pessoa que Deus não permite orar, Ele não deixa aproximar dela. Ele não deixa eu ir na casa, Ele não deixa vir na minha casa, Ele não deixa aproximar daquela pessoa. A pessoa que não é para mim orar. Tem pessoas que falam, tem que orar, tem que perguntar para Deus, se você deve orar por aquela pessoa que está acontecendo. Deus nunca me disse isso. Mas as pessoas a qual Ele não permite, Ele também não me deixa ir na casa, não. Ele me afastou de muitas pessoas. Irmão, você não tem noção de quantas pessoas Deus tirou da minha vida. E continua tirando. Então, irmãos, não tenha medo. Quando alguém te pedir oração, entrega aquela vida na mão do Senhor Jesus. Primeiro entrega a sua vida. Só que você tem que já entregar todos os dias. Não é só no momento de orar por alguém. É todos os dias. Você tem que dar preparado. Você tem que andar com a sua espada afiada. Se você não tiver com Bíblia, não tiver com azeite, não tiver com nada, sai de casa e unja. Se unja. Eu saio de casa, irmãos. Eu unjo aqui, ó. Eu coloco uma gota de azeite aqui em cima do alto da minha cabeça. Falo, Senhor, estou nas suas mãos, eu estou indo. Faça isso, irmãos. Se puder, unja as suas mãos. Se você não tiver com Bíblia, não tiver com nenhum celular para você ver uma palavra e deixar a palavra para aquela pessoa, mas você fala de Jesus, fala do amor de Jesus, fala da salvação, fala do arrebatamento, fala da volta de Jesus. E pede àquela pessoa, faz um apelo para aquela pessoa aceitar Jesus. Talvez seja a última hora. A última vez. Perdão pelo erro. Talvez seja a última vez. Seja a última chance daquela pessoa ouvir falar de Jesus. Outro dia eu conversei com uma pessoa, a qual ela também impedida de fazer a obra. E um dia ela saiu escondida. E ela foi visitar uma pessoa a qual estava acamado, creio que estava acamado. Ela orou, fez o apelo, a pessoa aceitou Jesus. Creio que ali umas 2, 3 semanas depois a pessoa partiu com Jesus, eu creio. Então, irmãos, nunca deixe para depois. Nunca deixe nada para depois, nunca fique esperando o outro. Não, eu só vou orar na presença do pastor, só vou orar na igreja, eu só vou orar se meu pastor permitir. É claro que o pastor não vai permitir. Não, você não pode orar, quem vai orar sou eu sou o pastor. Você vai lá buscar aquela alma, trazer para a igreja. Não, aquela alma está precisando naquela hora. É naquela hora, irmãos. É naquela hora. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, porque a pregação, irmãos, era outra coisa. A palavra é outra coisa. Mas se Deus está ordenando eu falar, eu estou falando. Quando alguém te pedir oração, é naquele momento, é naquela hora. Não deixe para depois, não. Porque talvez não haverá o amanhã, não haverá o depois. Faça a sua parte. Se o seu pastor não gostou, se a sua pastora, missionária não gostou, fala assim, vai acertar com Deus. Porque é minha obrigação. Se ela pedir oração foi para mim, é porque Deus que enviou ela até mim para que orasse em favor da vida dela. É porque era eu que Deus queria usar. A pessoa fala, não, eu vou te convidar para ir na igreja, lá você vai pedir oração ao pastor. Quando vai buscar aquela alma já não existe mais. Talvez pede na segunda-feira, pede oração na segunda-feira talvez não tem culto. Eu vou te buscar lá na terça, na quinta, na quarta, eu estou no domingo. Chega lá, aquela alma já partiu sem Jesus.
Não faça isso, irmãos, não faça isso. Não seja rebelde. Não seja desobediente. Não importa se o seu pastor vai gostar, se a sua igreja vai aceitar o que você fez. Faça a sua parte, você está fazendo a sua parte. Aquilo que é de seu dever de fazer. Porque Deus não usa, não é só o pastor, não. Eu quero falar para os irmãos que eu sou proibida de orar. Eu sou proibida de fazer várias coisas dentro da igreja. Eu sou proibida, os irmãos já sabem. Quem é aqui dos primeiros vídeos já sabe, eu sou proibida. E eu estou importando para que o pastor fala? Não. Não é eu que faço o milagre. Eu não pedi para ser escolhida, eu não pedi para ser usada, eu não pedi para orar por ninguém e ser curado e ser liberto, e eu não pedi para fazer nada dentro da igreja. Eu fui para a igreja. Eu não pedi nada para Deus, eu nem sabia quem era Deus, o que era Deus, o que Deus podia fazer. Aí vai reclamar pro meu pai. Quando alguém questionar para você, você não pode orar por ninguém. Você nem cargo tem, já falaram para mim. Ah, ela não é batizada, ela não é isso, não é aquilo, não importa. Quem usou foi Deus, quem fez o milagre foi Deus. Quando eu orei por uma pessoa, e já tinha velado essa pessoa, já tinha chegado o ar no nariz dela, e a cunhada dessa pessoa me ligou, creio que eu já deixei isso aqui. Eu cheguei lá, tá a pessoa morrendo. Eu apenas orei, quem fez o milagre foi Deus, e aí? Aí, o inimigo que estava tentando tirar a vida dessa pessoa foi reclamar, que eu não era batizada, que eu não era isso, que eu não... Gente, eu fui batizada do ventre da minha mãe. Eu fui escolhida, eu fui ungida, eu fui separada do ventre da minha mãe. E acabou. Se Deus diz que eu sou, eu sou. Se Deus diz que eu vou fazer, eu vou fazer. Mas é pela vontade dele, pela misericórdia dele, porque eu não mereço nada. Aí a pessoa chega para mim e pede oração. Não, vai procurar uma igreja, eu não oro. Eu não sou pastor, não tenho cargo. Não, eu vou orar. Eu vou orar. Lembra da passagem lá que... Não sei, não lembro se fica no livro de João. Os discípulos falaram para Jesus, mestre, tinha alguém expulsando o demônio em seu nome. E nós proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus disse, não proibais. Eu já deixei isso aqui. Aqueles que não se ajuntam se espalham. Se você chegar numa igreja e você orar por alguém e o pastor se levantar contra a sua vida, fala para ele, vai acertar com Deus. Vai perguntar para o meu pai. Porque foi ele que me usou. Porque sem ele eu não faço nada. O poder é dele, a autoridade é dele, o milagre é ele que faz. Não deixe de orar por ninguém, porque o seu pastor proíbe, porque a sua igreja proíbe. Ah, você é nova aqui, eu não te conheço, você isso e aquilo. Deus nos usou, Deus não fez o milagre. Deixa Deus usar, não proíbe não. Porque a palavra já diz, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não se ajunta se espalha. Hoje está mais para espalhar do que para juntar. Está mais para espalhar do que para juntar. Aí o pastor se levanta. Não, você não pode fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui, porque aqui quem ora é o pastor, quem põe a mão na cabeça é o pastor, quem profetiza é o pastor, quem revela é o pastor, e daí? Quem é que está me usando? Quem é que está te usando? Quem é que está fazendo a obra? Irmãos, é muito triste, irmãos, é muito triste hoje a gente saber que a gente não pode ser usado por Deus dentro da própria igreja. A gente fala casa de Deus. A maioria dos milagres que Deus operou lá onde eu morava foi dentro da casa das pessoas, foi na minha casa, porque como eu era proibida de orar na igreja, as pessoas iam na minha casa, eu ia na casa delas. Aqui, irmãos, aqui foi dentro da igreja, não foi fácil não. Não está sendo fácil, irmãos, eu sei que não vai ser. Mas o dia em que Deus preparar o meu lugar, aí sim, eu quero ver quem vai contender. Porque ele disse que vai preparar. Porque ele disse que vai fazer. Foi ele que disse, não fui eu. Aí, vai ter levante. Vai ter levante. Uai, por que Deus não me usa e Deus te usa? Porque é assim que faz comigo, irmãos. Não, Deus te usa mais do que eu. Acontece milagre através da sua vida mais do que a minha. Aqui você não pode ficar. Aqui quem manda sou eu. Ou aqui, ou faz do meu jeito, ou vai embora. Porque aqui quem manda sou eu. A igreja é minha. E como eu não tenho casa aqui na terra, eu estou aqui de passagem, eu sou forasteira aqui nessa terra, eu não estou preocupada com igreja, não. Não estou preocupada com templo, com parede de igreja, não. Eu estou preocupada com a minha morada eterna, com a minha salvação. Como que está a minha vida diante de Deus. Se eu estou fazendo como Jonas, se eu estou fazendo como Abraão. Eu só quero dizer uma coisa, irmãos. Que quando eu sou tomada pelo Espírito Santo, ninguém me segura. Porque é Ele quem comanda, é Ele quem faz. É claro que nós não perdemos a consciência. Ele não tira a nossa consciência como o inimigo faz.
Mas não adianta, irmãos, não adianta. Se você é escolhido, se você tem chamado, se você tem esse dom, prossiga fazendo a obra de Deus, porque é isso que o Senhor Jesus quer. É isso que o Senhor Jesus está esperando de nós. Ele nos fez, Ele nos gerou, Ele fez a nossa existência para nós servirmos a Ele e fazer a vontade dEle, irmãos. Fazer a vontade dEle, porque Ele conta conosco naquele grande dia. Eu já ouvi muito essa frase, eu creio que eu já até falei, Deus não precisa de mim. Deus precisa sim. Deus nos chama, Deus não nos chama sem um propósito, não. Deus não levanta ninguém sem um propósito, não. Se Deus te levantou, se Deus te deu um chamado, Deus te deu um cargo, não precisa nem ter cargo. Se Deus te levantou, é para um propósito. Não, você não pode entregar sua ferramenta na mão de outra pessoa, ou você não pode usar a ferramenta de outra pessoa. Você tem que usar aquela que Deus entregou na sua mão. Por exemplo, Deus me chamar para a área de libertação. Tem pastor que tem medo do diabo. Não pode pôr a mão na cabeça, não, porque a pessoa vai manifestar. E daí você não é pastor? Cadê sua autoridade no mundo espiritual? Se você é pastor, você tem que ter autoridade no mundo espiritual para expulsar o demônio da vida das pessoas. Se eu trabalho, se eu fui chamada para a área da libertação, eu não tenho que ter medo do diabo, não. Eu nunca tive. Se Deus te chama na área, se Deus te deu o dom de cura, você vai ter medo de tocar num leproso, num aidético, numa pessoa que está com câncer, num canceroso. Você vai ter medo de tocar naquela pessoa. Não vou pegar porque vai pegar em mim. A pessoa que está com lepra, não vou tocar naquela pessoa, não. Eu não vou nem encostar a mão na cabeça dela, nem de longe eu posso orar, porque aquilo vai pegar em mim. E aí, cadê o Deus que você serve? Não é você que vai encostar a mão, é Deus. Porque a sua mão não pode nada, quem pode é a mão de Deus. A pessoa tem medo de chegar perto de um doente. A pessoa tem medo de chegar perto de um endemoniado. A pessoa tem medo de chegar perto de um drogado, de um alcoólatra, de uma prostituta, de um macumbeiro, de um feiticeiro. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele nos dá autoridade no mundo espiritual. Basta nós buscarmos. Basta nós querermos, aceitarmos fazer a vontade de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A autoridade no mundo espiritual Deus já nos deu. Ele disse que nós temos autoridade de pisar na cobra, na serpente e no escorpião. Nós temos poder de pisarmos no inimigo das nossas almas. Irmã, mas como é que nós vamos pisar? Jogar no chão e pisar? Não, irmãos. É através da palavra do Senhor Jesus. Efésios 6:10 disse, nós temos que estar revestidos com as armaduras espirituais. Irmã, nós vamos atacar o inimigo como? Nós não temos força, nós somos pequenos, nós somos fracos. Como que nós vamos travar no braço com ele? Não, irmãos. Não é no braço, não é na porrada, não. Não é no ataque físico, não. É no espiritual. É através da palavra de Deus. É através da oração, do jejum e da oração. Da nossa obediência a Deus. Porque a pessoa que está desconcertado com o altar, desconcertado com Deus, ele não vai ter autoridade, não. O diabo vai atacar ele, vai envergonhar ele. Irmãos, tá achando que o mundo espiritual é brincadeira? Nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que temer a Deus. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que o Satanás, ele pode até matar o nosso corpo, mas ele não pode tocar na nossa alma. Ele mata o nosso corpo, mas nada mais pode fazer. E nós temos que temer a Deus, porque além de poder matar o nosso corpo, ele tem o poder de lançar nossa alma no inferno, assim se nós não nos consertarmos com ele. Como eu já falei para os irmãos, quem lança nossa alma no inferno é nós mesmos. Por rebeldia, por desobediência, assim como Jonas foi, né? Como Jonas foi. Quase que ele era comido pelo peixe, não só engolido, mas degustado mesmo pelo peixe. Mas Deus só quis mostrar para Jonas o poder que ele tem. De lançar ele no ventre do peixe, mas tirar ele intacto. Sem o peixe morder ele, sem ferir ele, sem tocar na vida dele. Deus mostra para os rebeldes assim. Vou deixar você passar por isso, vou deixar você sofrer, para você entender que eu sou Deus. Se eu mandei, você tem que obedecer. Irmã Natalícia, mas aí é pregado que Deus é amor, que Deus é bonzinho. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor. E ai daquele que não obedeceu o Senhor Jesus. Ai daquele que não obedeceu o Senhor Jesus, vai descer a sepultura sem a salvação e vai ser lançado no fogo do inferno, onde a palavra de Deus fala que lá o fogo não apaga e os vermes não morrem. Lá só se escuta choro e ranger de dente.
Não adianta pedir socorro, porque não vai ter socorro. Deus não escuta gritos vazios. Deus está escutando, é claro. Mas foi ele que decidiu para o inferno? Foi ele que decidiu que aquela alma é para o inferno? Não. Quem decidiu foi aquela alma mesmo. Como o rico. O rico era rico. Como dizem por aqui, é podre de rico. O que custava ele dar um prato de comida para o Lázaro? O que custava? Mas o ser humano é ruim, irmãos. A natureza do ser humano é essa. O que custava ele dar um prato de comida para o Lázaro? Ele tratar das feridas para o Lázaro, do Lázaro. Ele cuidar do Lázaro. Mas tem também, né, irmãos? A parábola do bom samaritano. Aleluias. Quem cuidou do bom samaritano? Passou levita, passou não sei o quê. Ninguém olhou para aquele homem, ninguém. Hoje, irmãos, é assim que está na igreja. Não, você está fedendo, você está sujo, você não tem uma roupa aparente, você não está limpo, você não tem... Não, você não pode ficar aqui, não vou nem olhar para você. Irmãos, perdão, irmãos. Eu creio que em 2023, foi, 2023, eu estava escutando uma pregação aqui pelo YouTube, e aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste. Aquela pregadora, naquele momento, convidando as pessoas para passar lá na igreja deles. Só que ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela disse, eu estou te convidando para passar aqui, deu o endereço e tudo. Aí ela disse, o detalhe que mais me feriu, mais me machucou e dói até hoje. Mas não vem fedendo não, que é assim o sotaque deles lá. Mas não vem fedendo não, você toma banho, passa um perfume, não vem fedendo não. Irmãos, tem pessoas que não tem tempo de ir na casa tomar banho. Eles vêm do serviço e já passam na igreja. É aquele que é dizimista, é aquele que é ofertante, é aquele que tem compromisso com a obra de Deus, é aquele que está ajudando. E a pessoa fala para não ir fedendo, para ir tomar banho, passar um perfume. A pessoa não tem tempo nem de tomar um banho, talvez nem de sentar e tomar uma água, nem de usar o banheiro normalmente ali com calma. A pessoa sai correndo para estar na igreja. Mas é lançada essas palavras que ferem, que machucam. Sabe por que tem muitos moradores de rua, irmãos? Aleluias. Porque nas igrejas não aceitam. Tem lugar que os moradores de rua entram e expulsam. Sabe por que tem muitos demoniados perambulando pelo mundo, irmãos? Eu já vi isso com meus próprios olhos. O endemoniado entra na igreja e é expulso. Não, aqui você não pode ficar. Cadê a autoridade no mundo espiritual? Lá só entra quem é rico, quem tá limpo, quem tá cheiroso, quem tem aparência de rico, quem tem carro, ou que tem pelo menos uma bicicleta, ou que tem um salário para estar levando dinheiro. Sabe por que hoje, irmãos, não tem culto no lar, não tem evangelismo? Porque na igreja, todo mundo tem que ser dizimista e ofertante. E nas casas onde vai, irmãos, não tem dízimo, não tem oferta. Lá tem pessoas doentes, tem pessoas necessitadas, tem pessoas endemoniadas, tem pessoas de cadeira de roda, tem pessoa acamada. E lá eles não vão, eles não querem ir porque não tem nada que oferecer. E Deus vem falando comigo há muito tempo a respeito disso. E eu falei, Senhor, o Senhor disse que vai me colocar num lugar. E ontem Deus falou comigo. Você não vai ter igreja. Você vai pregar naquele lugar onde ninguém quer ir. Você vai pregar aonde ninguém quer ir. Nas casas, no meio do mato. No lugar aonde ninguém tem coragem de ir. Onde ninguém tem dinheiro. Onde ninguém tem comida. Aonde ninguém tem saúde. É lá que eu vou pregar, irmãos. É lá que eu vou pregar. Eu fiquei muito feliz. Porque eu não quero viver para sempre dentro de uma igreja obedecendo pastor. E a palavra de Deus é bem clara, irmãos. Que se eu tiver 2 túnicas, eu tenho que dar um para o meu próximo. Se eu tiver 2 pares de chinelos, eu tenho que dar um para o meu próximo. Porque, irmãos, eu não vou levar nada daqui para os céus. Nem também para o inferno. Vai subir ou descer somente a alma. Somente a alma. E hoje, irmãos, o que a gente vê é só pedição de dinheiro, pregação de prosperidade, pregação de riqueza, de casamento, de vida luxuosa, de tudo aquilo
que os interesseiros estão esperando. Tem pessoas que vão para a igreja por interesse. Eles não estão lá para buscar a sua salvação, buscar uma vida com Deus, não. Porque o que prega é isso. E é o que as pessoas querem ouvir. Amém, meus irmãos? Hoje é sexta-feira 13 do mês de fevereiro de 2026. Hoje, irmãos, é conhecido como um dia de muita feitiçaria, de muita bruxaria. Desde eu criança que o passado lá, os irmãos já sabem o que eu tô falando, sempre temia esse dia, sexta-feira 13. Quando dava sexta-feira 13, ali eu creio que nem dormia direito. Eu nem sabia o que era. Essa sexta-feira 13 nunca me trouxe medo, nunca me trouxe aflição, nunca me causou dano nenhum. Eu estou aqui para falar para os irmãos, sexta-feira 13. É o dia em que os bruxos se levantam para fazer todo tipo de feitiçaria. Em todas as áreas da nossa vida. E eles não estão brincando não, irmãos. As coisas estão se apertando, ficando cada vez mais pior. A face da terra. Por quê, irmãos? É para se cumprir a palavra de Deus. Hoje nós vemos todos os dias coisas e coisas. Mas Deus está no controle, Deus está na nossa vida. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Né? Aquele que aceitar Jesus vai ter sua vida eterna. Aquele que não aceitar sabe que vai passar pela segunda morte. Então nós, como estamos crendo no Senhor Jesus, buscando nele, confiando nele, nós sabemos que ele nos protege, ele que nos guarda, porque ele nos coloca debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E a palavra dele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu quero falar para os irmãos que o mês passado eu passei pelo vale da sombra da morte. Irmãos, aconteceu tanta coisa que eu não vou falar agora. Eu passei pelo vale da sombra da morte durante 19 dias. E isso ainda se arrasta. Foi muitas investidas do inimigo, mas eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui porque eu estou escondida debaixo das asas do Senhor Jesus. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente e do esconderijo do Altíssimo. Assim como nós todos estaremos, né? Nós estamos e vamos estar até a volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando nessa tarde de sexta-feira 13 de 2026, né, do mês de fevereiro. Amém, meus irmãos? Tô com um pouco de alergia, já fui medicada, mas sabe como é que é, né, irmãos? O alérgico, qualquer coisinha já irrita. Vamos estar orando em nome de Jesus, para que Deus possa estar fazendo um grande milagre, grande obra na nossa vida nesse dia de hoje. E que nós não venhamos temer o mal. Porque o mal só vai entrar na nossa vida, ter acesso à nossa vida se nós dermos lugar. Como eu já falei. O encosto, o parasita, ele só vai ter acesso à nossa vida se nós abrirmos a porta da nossa casa e da nossa vida para ele entrar e para ele fazer o estrago que ele quer fazer, que ele pretende fazer. Vamos estar orando em nome de Jesus. Deus bendito e santo, nessa tarde, Senhor, 13 de fevereiro de 2026. Estamos aqui para entregar a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Entregar a nossa família, a nossa casa, nosso ministério, a nossa saúde, todas as áreas da nossa vida. Deus bendito e santo, nós sabemos, Senhor, Manácia, Lamanaia, Hiribi, Candaramácia, Lamanaia, Herebi, Daganama, Sirimi, Candarácia, Lamanaia, Ramanácia, Hiribi, Candarácia, Orimanda, Lagácia, Lamanaia, de Bicandarácia. Aleluia, Jesus, aleluias. Deus bendito e santo. Eu estou cancelando no mundo espiritual toda oferenda, todo sacrifício que foi feito contra as nossas vidas. Toda obra de bruxaria, de feitiçaria e macumbaria que foi feito durante a meia-noite até o momento de agora. E o que for feito, Senhor, até a meia-noite, que ainda pertence a esse dia de hoje, dia 13, sexta-feira 13 de fevereiro de 2026. Deus bendito e santo vai repreendendo toda a fúria do nosso adversário. Vai entrando no terreiro da macumba, vai entrando na umbanda, na quimbanda, no candomblé, na mesa branca, seja lá onde for, Senhor,
e vai arrancando, Senhor, todo o mal que foi projetado contra a nossa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando, Senhor, a lança, o embaraço, o impedimento, Senhor. Tudo que foi feito contra a nossa vida, Senhor, vai cair por terra nessa tarde. Deus bendito e santo, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Senhor. Passa com teu poder, passa com teu sangue, passa com teu fogo, Senhor. A tua palavra fala, Senhor, que nenhum poder do mal chegará à nossa tenda. Deus bendito e santo, que toda oração contrária, Senhor, toda afronta do Satanás venha cair por terra. Nesse momento eu estou cancelando, anulando, neutralizando e paralisando toda a obra do mal, toda a seta maligna, tudo que foi enviado das trevas, tudo que foi feito na macumbaria, tudo que foi pago, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu rejeito, eu anulo e eu cancelo em nome de Jesus Cristo, que venha perder a direção nessa tarde, toda a obra contrária à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, tudo que foi enviado contra a nossa vida perca a direção, tudo que foi pago para nos destruir perca o efeito, caia por terra no nome de Jesus Cristo, lança por terra pelo poder do sangue de Jesus, tudo que foi feito lá nos tambores, Eribica, Andaramanassia, Alamanaia, vai repreendendo, Espírito Santo, todo o mal contra a nossa vida, espírito de loucura, espírito de tristeza, de depressão, de convulsão, de ansiedade, de angústia, tudo que foi feito contra a nossa vida, contra a nossa saúde, caia por terra agora. Satanás, bata em retirada. Se por um caminho você entrou, por 7 vai ter que sair. Em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é seu, pega toda a sua bagagem, pega tudo que te pertence, aonde você estiver escondido, sai agora no poder do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus te queima, e o sangue de Jesus te queima nessa tarde, vai queimando, Jesus, todo mal, toda oferenda, toda mandinga, toda obra de voodoo que foi feito contra a nossa vida, contra a nossa saúde, bata em retirada agora, sai agora no nome de Jesus Cristo. Se por um caminho você entrou, por 7 vai ter que sair, porque aqui não tem espaço para você alojar. Saia da vida dos meus irmãos, saia da casa dos meus irmãos, vai queimando todo o mal, vai repreendendo, Jesus, vai repreendendo, vai passando com teu fogo, teu poder, e vai queimando toda a obra das trevas, todo o embaraço, tudo que foi lançado para destruir família, destruir casamento, saúde, vida financeira, vida espiritual, caia por terra nessa tarde, seja queimado agora, todo o embaraço, todo o impedimento que nos impede de prosseguir, que nos impede de caminhar, aquilo que impede o nosso chamado, que impede o nosso ministério, que impede de progredir, sai agora no nome de Jesus Cristo. Eu estou te ordenando no nome de Jesus, sai agora, do alto da cabeça à planta dos pés, vai saindo agora, pega tudo que é seu, todo o embaraço, todo o impedimento, as amarrações amorosas, todo o trabalho que foi feito para destruir família, para destruir casamento, noivado, relacionamento, sai agora em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver alojado, vai saindo agora, vai batendo em retirada no nome de Jesus Cristo. Queima ele, Jesus, queima ele com teu poder, queima com teu sangue, Senhor. Limpa essa pessoa, purifica e santifica, Senhor, na tua presença. Dê ela força para continuar, dê ela força para caminhar, Senhor, porque o inimigo tem tentado nos parar, o inimigo tem tentado nos derrubar, Senhor, colocando tristeza, angústia, ansiedade, desânimo, colocando sono, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual não é brincadeira, mas nós estamos aqui clamando pelo teu sangue, pelo sangue vertido na cruz, que o Senhor derramou por nós, por cada um de nós. E nós cremos, Senhor, no milagre, nós cremos no livramento, nós cremos, Senhor, na proteção divina. Estende as tuas mãos poderosas sobre nós e vai repreendendo todo o mal, Senhor. Alcance, Senhor, aqueles que ainda não te aceitou. Alcance aqueles, Senhor, que afastaram da tua presença. Alcance aqueles, Senhor, que não tem uma religião ou que diz que o Senhor não existe. Alcança eles com a tua mão poderosa. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados, tanto no físico como no espiritual. Entra nas cadeias, Senhor. Liberta aqueles, Senhor, que está preso, Senhor, por acusação falsa. Liberta aqueles que estão sendo torturados. Guarda as nossas crianças. Liberta nossas crianças do poder das trevas, do poder do mal, do poder do abusador, do estuprador, do assassino, do sequestrador. Deus bendito e santo, guarda as nossas crianças, Senhor, que está sofrendo muito, meu Pai, nas mãos do Satanás.
Nós te pedimos, Senhor, também pelas gestantes, Senhor, guarda essas crianças que estão no ventre, que não venha acontecer nenhum mal, Senhor, guarda elas, dá livramento, Senhor, dê elas um bom parto, Senhor, abençoa a madre dessas mulheres. Deus bendito e santo, nós te pedimos, Senhor, e nós cremos no milagre, nós entregamos, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos, netos, Senhor, e bisnetos nas suas mãos, nós entregamos, Senhor, todas as crianças do modo geral nas suas mãos, porque nós sabemos que o poder vem do Senhor, meu Pai, sem ti nós não podemos fazer nada, nós apenas pedimos, Senhor, a proteção divina para as nossas crianças. Senhor, guarda os idosos, Senhor. Guarda, meu Pai, aqueles que estão em situação de rua. Visita os hospitais, Senhor, onde quer que tenha um enfermo, o Senhor precisando de um milagre, que o Senhor possa operar na vida dele. Mas que aquele que precisa de um conserto, Senhor, que o Senhor venha dar direção. Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo. Entre por esses ministérios, Senhor, pregadores de bênção, pregador de prosperidade. Eles só pregam rosas, Senhor, esquece que tem espinho para ser pregado. Deus bendito e santo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor. Nos capacite, Senhor, para fazer a tua obra. Abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. Abençoe, meu Pai, os nossos pés, para que nós andemos, Senhor, onde o Senhor permitir. Que onde nós entrarmos, Senhor, que o Senhor adentre conosco, que faça o milagre. Opera o teu milagre, a tua maravilha, porque nós necessitamos da tua presença. Mas também não permita, Senhor, que nós vamos a lugar onde o Senhor não quer, aonde não te agrada, Senhor. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, aquilo que nós não podemos. Adentre por onde nós não podemos adentrar, Senhor. Trabalha na mente e no coração dessas pessoas arrogantes, orgulhosas, contendeiras, Senhor. Pessoas que vivem caçando briga, caçando confusão, Senhor, com a vida do seu próximo. Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar a dificuldade da vida. Aonde nós entrarmos, que nós fomos confrontados, Senhor, que o Senhor venha guerrear por nós. Porque a tua palavra disse, Senhor, que essa guerra nós não teremos que guerrear, que essa luta nós não teremos que lutar, e essa peleja nós não teremos que pelejar. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, e nós cremos que o Senhor está diante de nós, Senhor, quebrando os grilhões, quebrando os cadeados, as cadeias, as portas de bronze, as portas de aço, as portas de ferro, tudo que foi trancado contra a nossa vida, Senhor, os nossos bens físicos e materiais, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos entregar nas nossas mãos tudo aquilo que nós necessitamos para sobrevivermos nessa terra, Senhor. Senhor, nos dê autoridade no mundo espiritual. Abre a nossa visão, Senhor, nos dê visão de águia. Faça, Senhor, o impossível na nossa vida, porque o impossível é só o Senhor que pode fazer. Deus bendito e santo, visita os trabalhadores, aonde quer que esteja trabalhando, Senhor. Visita o pai de família, a mãe de família que está em situação difícil, Senhor. Está passando por necessidade, Senhor. Leva a provisão, Senhor. Leva aquilo que eles precisam, Senhor. Eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor. Nós servimos a esse Deus que é rico, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é dono de tudo. Envia provisão para essas famílias que passam dificuldade, Senhor. Que está passando por necessidade com crianças, Senhor, com recém-nascido, com idosos, Senhor, com pessoas enfermas, acamadas. Deus bendito e santo, que o Senhor possa trabalhar no nosso meio, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, fica conosco. Não nos abandonem, porque o Senhor é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso amigo que anda conosco todos os dias. Deus bendito e santo, nos livra das obras das trevas, nos livra daquilo, de todo o mal que foi direcionado à nossa vida e à nossa família. Vai repreendendo, meu Pai, toda a afronta do adversário contra a nossa vida. Deus bendito e santo, aquelas pessoas, Senhor, que contendem conosco para ver a gente cair, para ver a gente afastar da tua presença, para ver a gente contender, a gente brigar, Senhor, para jogar na nossa cara que nós não somos cristãos, que nós não somos servos do Deus vivo. Deus bendito e santo, nos dê sabedoria e estratégia nesse momento. Senhor, visita o lar dos meus irmãos, onde quer que eles estejam, Senhor, no Brasil ou fora do Brasil, se eles estejam em casa, meu Pai, onde quer que eles estiverem, Senhor, que o Senhor possa alcançar eles com a tua mão poderosa, que o Senhor possa repreender, meu Pai, toda a fúria do adversário das nossas almas, que o Senhor possa desfazer todo o mal, Senhor, que foi lançado contra a nossa vida, tudo que foi feito, meu Pai, nesse dia, e que será feito até na meia-noite, 1h da manhã, meu Pai, não importa o horário, que o Senhor esteja derrubando todos os altares do inimigo, vai queimando, Senhor, toda a bacia da macumba, vai queimando, Senhor, todo o mal, sacrifício feito com animal, com criança, com sangue, seja com o que foi feito, Senhor, com galinha preta, com vela de todas as cores, na encruzilhada,
nas esquinas, na catatumba, no cemitério, na cova do defunto, nas matas virgens, nas estradas, na água corrente, onde quer que foi feito, Senhor. O Senhor tem o poder de desfazer, vai jogando por terra, Senhor. Todo mal contra a nossa vida, vai queimando, Jesus, vai queimando todo o poder das trevas, vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do adversário, vai tirando da nossa mente, Senhor, o desejo de vingança, tirando o ódio, Senhor, tirando a mágoa, a amargura, tudo aquilo que o inimigo tem colocado contra as nossas vidas, Senhor, para nós contender contra o nosso adversário. Deus bendito e santo, passa diante de nós, limpando os nossos caminhos, Senhor, quebrando os grilhões. Tudo aquilo que vier contra a nossa vida seja dissipado, seja lançado por terra, meu Pai, como pó, como cinza, e que não tenha nenhum efeito. Deus bendito e santo, vem brindar a nossa vida, a nossa mente, brinda a nossa família, a nossa casa, Senhor. Onde foi lançado um trabalho de feitiçaria, onde foi lançado um trabalho de voodoo, onde foi jogado terra de cemitério, onde foi queimado algum trabalho, meu Pai, com algo que nos pertenceu dia, com nome, fotografia, meu Pai, seja com o que for, que perca o efeito, que não tenha efeito nenhum, que não venha prosperar, que não venha frutificar esse trabalho, que a nossa vida está entregue nas Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa operar o milagre, a maravilha que nós estamos esperando, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que batiza com o Espírito Santo, o Senhor é Deus que salva, que leva para morar no céu. E por isso nós estamos aqui te pedindo, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e bondade. Eu sei que nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas a Tua graça é infinita sobre a nossa vida. E o Senhor nos ama, mesmo nós sendo pecadores e falhos. O Senhor deu o seu único filho para morrer por nós, mesmo sabendo que nós iria falhar, mesmo sabendo que nós iria pecar, ser rebelde e desobediente, mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor não abandona ninguém. E nesse momento nós estamos aqui te pedindo, Senhor, a tua proteção divina, pedindo livramento para nós e para nossa família. Guarde a nossa casa, abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa tudo que nós usufruímos dentro da nossa casa. Que o Senhor venha abençoar, venha prosperar, meu Pai, a nossa vida de maneira especial. Alcança os meus irmãos, Senhor. Eu não conheço nenhum deles, mas o Senhor conhece. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Vai de encontro a eles, Senhor. Olhe para eles com teu olhar de misericórdia. Sobre a necessidade deles, Senhor. Trabalhe na vida deles, Senhor, de maneira especial. Na vida de cada um, porque eu sei que o Senhor os ama, Senhor. Assim como o Senhor me ama, o Senhor ama cada um dos meus irmãos. Visite eles, Senhor, do maior ao menor. Do mais jovem ao mais moço. Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, que nessa tarde, Senhor, o mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo o milagre, a cura, a libertação, a bênção, a proteção divina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas quem manda é Ele, quem faz é Ele. Irmãos, quando eu comecei a orar, eu vi uns tambores batendo. Foi aí que eu comecei a falar em mistérios e creio que esse mal já foi dissipado da nossa vida. Eu vi as pessoas só da cintura para baixo, mas ali rufando os tambores, porque ele sabe que ele não vai poder tocar na nossa vida, ele não vai poder destruir a nossa vida, porque nós somos do Senhor Jesus, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado pelo Senhor Jesus, e por isso tratou logo de começar a fazer os seus trabalhos, as suas macumbarias, para destruir a minha oração, para que a minha oração não viesse ter efeito no mundo espiritual, mas Deus, como Ele vê o profundo e escondido, logo já me revelou, e eu tive que interceder na língua dos anjos, que assim o diabo não sabe o que eu falei. Quem sabe é só Deus. E esse mal já caiu por terra no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, assim se o meu Deus permitir.